Histórias, filosofia, religião. Está no ar o programa O Contador de Histórias. Apresentação: Paulo H.C. Gonçalves. Está entrando no ar o programa O Contador de Histórias, uma produção da Casa Maria de Nazaré. Nem sempre aquele que fala é o mesmo que faz. Sonhei com um mendigo que vinha em minha direção. Ele passava entre várias pessoas que pareciam congeladas no tempo. Pedia esmolas para cada uma, mas ninguém as dava. Apesar disso, ele continuava com a sua mão estendida e falando enquanto caminhava. Não tenho as pernas fortes para andar, mas hoje sei que andei o que necessitava. Por isso peço a Deus que abençoe aqueles que possuem as pernas saudáveis, para que, com elas, possam caminhar pelos necessitados. Não possuo os olhos saudáveis, mas para mim agora tanto faz, pois já vi o que precisava, e por isso peço a Deus que abençoe aqueles que possuem a vista boa, para que vejam o magnânimo esplendor da criação, e busquem ver em cada sofredor um irmão que necessita de ajuda. Não possuo as mãos fortes para trabalhar, mas um dia fui capaz de carregar tudo o que eu queria. Por isso peço a Deus que fortaleça as mãos daqueles que são sadios, para que possam sustentar aqueles que não possuem mãos. Não possuo a memória que tinha no passado, os pensamentos se embotam em minha mente, mas sou feliz, pois ainda posso me expressar com frases curtas e me lembrar de que, no passado, tive os meus colóquios animados. Por isso rogo a Deus que abençoe os sadios e que ele se lembre de falar com aqueles que perderam o dom da comunicação. Hoje eu não possuo o corpo de antigamente, mas agradeço a Deus pelo que tive e pelo que eu tenho. Mais uma vez peço a Deus que abençoe a todos que vivem sem doença, dores ou anomalias, para que continue a aproveitar o templo divino, que é o nosso corpo, e trabalhar por aqueles que nem mesmo o corpo possuem. O mendigo se aproximou de mim e estendeu a rugosa mão. Eu me senti paralisado e não dei a minha esmola. O velho se afastou lentamente. Acordei. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulada O Santo do Campo. Não desperdice as pequenas oportunidades de fazer o bem. Em um país longínquo existia uma profecia sobre um santo que nasceria para orientar o povo com sua dedicação e bondade. Apesar de muitos não acreditarem na profecia, um homem preparou o filho para se tornar esse santo. O garoto era bondade em pessoa, estava sempre ajudando e, ao contrário dos outros meninos, passava o dia trabalhando e meditando. O tempo passou, o pai morreu e o garoto cresceu a ponto de decidir a própria vida. O grande problema é que todos conheciam a profecia e alimentavam expectativas a respeito daquele rapaz. Sentindo-se o próprio escolhido, ele um dia decidiu aprimorar o conhecimento e saiu daquela mísera cidade para uma viagem de autoconhecimento. Antes de partir, chamou o irmão mais novo e disse: Vou para a floresta em busca de minha iluminação. Você fica e cuida de nossa mãe até a minha volta. Admirado pela determinação do irmão, o caçula sentiu-se elogiado e prometeu que tudo faria para merecer a confiança daquele que para ele era o maior santo que Deus colocou na terra. Por 30 longos anos, o rapaz fugiu da convivência com as pessoas. Aprendeu a comer o que tirava da floresta, fazia a própria roupa e meditava sobre os principais problemas da humanidade. Infelizmente, a vida dá voltas que não podemos controlar, e uma rara doença assolou o nosso amigo, obrigando-o a retornar antes de se sentir em condições de cumprir sua missão. Seu regresso foi lento. Ele gastou um mês para percorrer a mesma distância que fez em poucos dias. No caminho enfrentou o frio e a fome, a chuva e o sol, mas finalmente voltou para sua terra natal. E Deus abençoe esse dia, disse ele na entrada da cidade, pois é o dia que iniciarei minha obra. Sua aparência era horrível, cabelos longos e desgrenhados, unhas sujas e grandes, roupas feitas de folha de palmeira, pés descalços, pele queimada de sol. Ninguém em seu juízo perfeito iria segui-lo, e poucos teriam coragem de se aproximar.
Meu bom senhor, noto que está doente. Precisa de ajuda? Perguntou um jovem que o acompanhava a pouca distância. Se eu puder lhe ser útil, gostaria de oferecer um prato de sopa, um banho e roupas limpas. O santo da floresta ficou admirado com a bondade do rapaz e aceitou a oferta. Ele queria causar uma boa impressão para os antigos amigos. Afinal de contas, foram 30 anos de separação e a família merecia reencontrá-lo em melhores condições. O rapaz o conduziu segurando em seu braço, pois temia que ele caísse pelo caminho. Por dentro, o santo ria, antegozando a emoção que causaria o seu retorno. Ele imaginava uma grande festa, na qual todos os moradores da cidade fossem chamados. Para sua surpresa, notou que a cidade estava totalmente modificada. Antigas casas davam lugar a prédios, e os antigos moradores não existiam mais. A surpresa foi maior quando ele foi levado até a sua antiga morada. Admirado, notou que ela havia se transformado em um centro de assistência social, onde pessoas eram atendidas em suas necessidades. O que será que aconteceu? Pensou ele enquanto tomava um prato de sopa. Será que minha família vendeu a casa para essa gente? Sem dizer palavra, tomou um banho, cortou as unhas e o cabelo. Aceitou roupas limpas e uma cama para descansar. No dia seguinte estava completamente recuperado. Sua cabeça parara de doer e sua aparência era de um homem debilitado, mas sorridente e feliz. A única preocupação era o que aconteceu com a sua família. Às 8 horas, um jovem bateu à porta e pediu licença para entrar. Bom dia. O senhor se sente melhor? Sim, meu filho. Respondeu o santo da floresta. Ele era um homem de 48 anos. Mas a vida rude o deixou com uma aparência muito mais velha. O senhor gostaria de comer alguma coisa? E sem esperar que ele respondesse, acrescentou: Nós também temos um médico que poderá atendê-lo, caso tenha necessidade. Não será preciso, respondeu o santo. Nesse instante, o meu único desejo é por um pedaço de pão. Há anos que me afastei deste e de outros alimentos. Venha comigo e lhe darei uma refeição completa, disse o jovem atencioso. Obrigado, meu filho. Antes, porém, me responda uma pergunta. Se estiver ao meu alcance. Há 30 anos morei nessa região e por isso gostaria de algumas informações a respeito dos antigos moradores desta casa. O jovem pensou um pouco e depois respondeu: Pelo que me contaram, as pessoas que aqui moravam se dispersaram pelo mundo. Algumas se casaram, outras morreram, e esta casa foi transformada em abrigo como último desejo do antigo morador. Em minha opinião, ele era um santo que não media esforços para ajudar a humanidade. Ele construiu escolas em toda a região, um hospital para os pobres, um abrigo para doentes mentais, e ensinava como deveríamos respeitar o próximo e ajudar as pessoas. Graças a seu exemplo, outras obras foram executadas e a nossa cidade se desenvolveu com a criação da indústria e comércio. Os olhos do santo da floresta se encheram de lágrimas. No instante compreendeu que havia desperdiçado a vida em busca de um sonho que jamais realizaria. Se tivesse ficado na cidade, poderia ele mesmo realizar todas aquelas obras. O jovem rapidamente o socorreu. Mas o que é isso, meu bom homem? Não chore assim. A vida é uma eterna renovação. Se os seus amigos se foram, outros virão para socorrê-lo. Após se acalmar, o santo da floresta perguntou: Meu filho, você saberia me dizer por que esse homem fez todas essas obras? Não sei ao certo, respondeu o jovem atencioso. Ouvi dizer que ele esperava a volta de um irmão. Acho que era outro santo que partiu e jamais voltou. O importante é que, com o exemplo dele, a cidade se transformou em um local mais justo e feliz. O jovem deu um sorriso de 1/10 de segundo e depois acrescentou: Quando cheguei a essa cidade, eu era um menino de rua. Um homem me olhou e acolheu nesta casa, deu-me educação e me tratou como filho. Assim como ele fez comigo, muitas outras crianças foram atendidas com o mesmo amor. Hoje eu posso dizer que devo minha vida a esse santo homem. Notando o profundo tormento que invadia a mente do coitado, o jovem perguntou: O senhor está bem? Aceita um copo d'água? Ou quer que eu vá chamar o médico? O santo da floresta enxugou as lágrimas e falou:
Se for possível, quero apenas uma vassoura, pois tenho que fazer alguma coisa para aproveitar o tempo que me resta. E colocando a mão trêmula no braço do jovem, acrescentou: Meu filho, ensina-me a ser bom como este santo homem da cidade. É fácil ser santo no meio da floresta, onde ninguém nos vê ou pode nos incomodar. O verdadeiro santo é aquele que enfrenta as dificuldades da vida e consegue fazer o bem, apesar da sociedade. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica no lote 20, quadra 418, Rua 211, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Professor, a respeito da perda dos entes queridos, eu gostaria de perguntar. Pode falar, minha filha. A perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável e independente de nossa vontade? Essa causa de dor atinge assim o rico como o pobre, representa uma prova ou expiação, e comum é a lei. Tendes, porém, uma consolação, em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, enquanto não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis dos vossos sentidos. Professor, que se deve pensar da opinião dos que consideram profanação as comunicações com além-túmulo? Não se pode haver nisso profanação, enquanto haja recolhimento e quando a evocação seja praticada respeitosa e convenientemente. A prova de que isso tendes no fato de que os espíritos vos consagram afeição, acodem com prazer ao vosso chamado, sentem-se felizes por vós lembrardes dele, e por se comunicarem convosco. Haveria profanação se isso fosse feito levianamente. A possibilidade de nos pormos em comunicação com os espíritos é uma dúcima consolação, pois que nos proporciona meio de conversarmos com os nossos parentes e amigos, que deixaram antes de nós a terra. Pela evocação aproximamo-los de nós. Eles vêm colocar-se ao nosso lado, nos ouvem e respondem. Cessa assim, por bem dizer, toda separação entre eles e nós. Auxilia-nos com seus conselhos, testemunha-nos o afeto que nos guardam e a alegria que experimentam por nos lembrar deles. Para nós, grande satisfação é sabê-los ditosos, informar-nos, por seu intermédio, dos pormenores da nova existência, e que passaram a adquirir a certeza de que um dia nos iremos a eles juntar. Professor, como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe são caros na terra, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nossa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por consequente um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com eles. Estando o espírito mais feliz no espaço que na terra, lamentar que ele tenha deixado a vida corpórea é deplorar que seja feliz. Figuremos dois amigos que se achem metidos na mesma prisão. Ambos alcançarão um dia a liberdade, mas um obtém antes do outro. Seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o seu amigo foi libertado primeiro? Não haveria de sua parte mais egoísmo do que afeição em querer que, do seu cativeiro e de seu sofrer, partilhasse o outro por igual tempo? O mesmo se dá com dois seres que se amam na terra. O que parte primeiro é o que primeiro se liberta, e só nos cabe felicitá-lo, aguardando com paciência o momento em que nosso turno também o seremos. Façamos ainda, a este propósito, outra comparação.
Tendes um amigo que, junto de vós, se encontra em penosa situação. Sua saúde ou seus interesses exigem que vá para outro país, onde estará melhor a todos os respeitos. Deixará temporariamente de se achar no nosso lado, mas com ele vos corresponderá sempre. A separação será apenas material. Desgostar-vos-ia o seu afastamento, embora para o bem dele? Pelas provas patentes que ministra da vida futura, da presença em torno de nós, daqueles em quem amamos, da continuidade da afeição e da solidariedade que vos dispensam, pela relação que nos facultam manter com eles. A doutrina espírita nos oferece suprema consolação, por ocasião de uma das mais legítimas dores. Com o Espiritismo, não mais solidão, não mais abandono. O homem, por muito insultado que esteja, tem sempre perto de si amigos com quem possa comunicar-se. Impacientemente suportamos as tribulações da vida, tão intoleráveis nos parecem que não compreendemos possamos sofrê-las. Entretanto, se as tivermos suportado corajosamente e se soubermos impor silêncio às nossas murmurações, felicitar-nos-emos quando fora dessa prisão terrena, como doente que sofre se felicita quando curado, por se haver submetido a um tratamento doloroso. O presente texto é uma adaptação do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Perguntas 934, 935 e 936. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica no lote 20, quadra 418, Rua 211, Parque Estrela d'Alva 10. Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulada O Bom Filho e o Mau Filho. Uma simples palavra pode dizer muito mais do que todo um discurso. Um pai de família tinha 2 filhos. Um muito o amava e o outro respeitava, mas era indiferente ao seu amor. Um dia os filhos resolveram formar as próprias famílias. Um foi morar no norte para cuidar das coisas do mundo, enquanto que o outro escolheu o sul para pregar a palavra de Deus. Na hora da despedida, o pai pediu que cada um levasse um jarro que ele mesmo escolheu entre as dezenas que possuía. Limpe esse jarro sempre que se lembrar de mim, disse o velho pai com lágrima nos olhos. O filho que não o amava foi morar em sua nova casa. A contragosto levou o jarro e o colocou em um canto até jogá-lo fora, alguns anos depois. O outro filho também foi para sua nova casa, mas ele amava o pai, e assim que chegou, tomou do jarro para limpá-lo, e ao terminar o serviço, achou um fundo falso cheio de diamantes. O bom filho abençoou o pai com boas obras e viveu em paz pelo resto da vida. Assim é para todos que amam a Deus como o Pai maior e conseguem tirar da vida, presente de Deus, as joias das boas obras. O Mau Filho. A poesia nasce de uma simples palavra. Um pai de família quis imitar o exemplo de seu velho pai e resolveu dar a cada um de seus filhos uma pequena quantia em dinheiro e um vaso recheado de diamantes. O bom filho recebeu o presente e nunca achou tesouro, mas como eram boas as suas obras, ele nunca precisou. O mau filho, ao contrário, no mesmo dia em que chegou à sua nova casa, quebrou o jarro e achou o tesouro. Como ele não amava o velho pai e não seguia os seus ensinamentos, passou a gastar o dinheiro com festas, jogos, tendo todavia o cuidado de guardar uma parte para as emergências. Ele teve 2 filhos que nunca soube educar. Com o passar dos anos, o filho tornou-se, como ele, um viciado e jogador. A filha foi abandonada à própria sorte, com uma criança no ventre, e a mulher o trocou pela liberdade e pelas aventuras do mundo.
Assim é para quem não ama a Deus como Pai maior e pensando somente em si, tira da vida presente de Deus o sofrimento e o desequilíbrio para si e para a família. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, Senhor, por esses momentos de reflexão, de crescimento espiritual. Abençoe os trabalhadores do bem e todos aqueles que assumem a responsabilidade da divulgação da Boa Nova. Abençoe os nossos palestrantes, os nossos professores e evangelizadores. Em nome de Deus e de nossa Mãe Maria de Nazaré. Caridade, palavra bendita que um dia foi dita por um grande irmão. Jesus, quando esteve na terra, ensinou a fraternidade e exemplificou a solidariedade. A caridade não é mera palavra, é caminho seguro para a evolução da humanidade. Antes caminhávamos sem lei, seguíamos o instinto como animais. Depois compreendemos que para vermos o nosso direito respeitado, devemos respeitar o direito do próximo. Moisés nos apresentou os 10 mandamentos, também normas mundanas para atender os interesses da sociedade. Mas o âmago do seu ensinamento era justamente não cobiçar, não mentir, não roubar. Veio Cristo e nos trouxe a segunda revelação. Com ele aprendemos a lei do amor. A caridade passou a ser praticada em sua pura essência, não apenas como um dever social. Veio o Espiritismo nos revelar que a morte não existe. O que existe é a continuidade da vida, nos caminhos da perfeição. De pouco em pouco, o egoísmo é posto de lado e a humanidade alcança a condição de mundo de regeneração. Compreendendo o quanto a humanidade ainda tem que caminhar, convidamos os amigos para que unamos o nosso pensamento em uma prece. Senhor Jesus, quero lhe agradecer pelas sábias lições que o Senhor ministrou. Ainda somos pequenos, carregamos mazelas que necessitamos corrigir. Auxilia em nossa compreensão. Manda para nós, professores, guias, intérpretes de tua vontade, para que possamos nos lembrar dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, os filhos de Deus que se perdem no mundo em busca de ilusão. Eu vejo que muitos se perdem no consumo da droga, no uso do álcool e do cigarro. Eu oro por eles, Senhor. São espíritos inconsequentes que ainda não conseguiram vencer o vício. Auxiliai-os para que encontrem pessoas amigas que os ajude no tratamento desta terrível doença. Abençoa, Senhor, os teus filhos que carregam ódio no coração, que remoem sofrimento, que ainda alimenta o sentimento de vingança. Nós, Senhor, ainda somos como criança, temos muito que aprender. Auxiliai-nos para que o perdão faça parte de nossa vida e que sejamos tão bons que nenhuma ofensa consiga nos atingir. Abençoa, Senhor, a nossa língua, pois que existem muitos mentirosos no mundo, pessoas que falam mal da vida alheia e outros que espalham desequilíbrio com a desculpa de dizer a verdade. Dai-nos o discernimento, Senhor, para que tenhamos moderação no falar, que espalhemos a verdade sem ferir e sem humilhar. Por fim, Senhor, quero pedir pelo nosso programa que ele continue espalhando sementes de reflexão e bom conhecimento. Que a tua luz e bênção estejam em nossas vidas. Assim seja. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulada As Três Pedras. Já velho, antigo comerciante se viu sozinho. Ele havia perdido o único filho e não tinha para quem deixar a herança. Ó Deus, tolo é o homem que vive iludido com as riquezas do mundo. Como fui insensível! Muitas vezes neguei ajuda aos necessitados para acumular fortuna que nunca usarei. Deixe-me, Senhor, conhecer a tua vontade, pois que a minha me levou para o caminho do egoísmo. Ó Senhor, se o homem compreendesse como é frágil a vida, não perderia tanto tempo em disputas que não levam a nada, e nem desprezaria a família em favor dos bens materiais. Meditando, o homem entrou em uma feira e viu um simples menino chupando um pedaço de melancia. Tão encantado ficou que decidiu empregar parte da fortuna
na educação das crianças. Sim, é isso que farei, em homenagem ao meu filho. Acontece que eu não permanecerei entre os homens por muito tempo. Há muito aprendi que o corpo é importante veste que utilizamos, mas os desgastes naturais da vida nos levam a morrer. Temos que aproveitar a vida com boas obras, pois no dia de nossa partida, o único tesouro que levaremos são as lembranças do que fizemos. Ajudarei as crianças, mas também quero doar parte do meu dinheiro para pessoas simples do povo. Pensando dessa forma, o antigo comerciante deu ordens em favor de um orfanato e depois comprou 3 pedras preciosas e falou para si mesmo: Eu não confio em meu discernimento para entregar essa fortuna. Por isso eu colocarei essas 3 pedras preciosas escondidas em 3 melancias e deixarei que a providência divina decida quem irá encontrá-las. Em seguida, ele tomou de roupas simples e se disfarçou como um mísero vendedor de melancias. Depois espalhou inúmeras pelo chão e fez uma prece. Deus, Pai de extrema sabedoria, eu não sou digno de fazer qualquer pedido, mas esse eu faço. Ajude que essas joias encontrem a pessoa certa. Eu quero que minha antiga fortuna seja bem empregada. Mal pronunciou aquelas palavras e importante empresário comprou uma das melancias premiadas. O comerciante engoliu em seco e continuou em seu ofício. O segundo fruto premiado caiu nas mãos de um conhecido jogador, que igualmente era um beberrão. Mais uma vez, o velho comerciante ficou decepcionado e pôs em dúvida o método que havia escolhido. Foi nessa hora que passou por ali mísero mendigo que vivia embaixo da ponte. O comerciante não pensou 2 vezes e entregou a última melancia premiada para o pobre coitado. Senhor, eu confio em ti, mas às vezes temos que tomar nossa própria decisão. Dias depois, o comerciante participou de um almoço, no qual estava presente o empresário. Curioso, ele se aproximou, querendo descobrir se um dos homens mais importantes da cidade havia encontrado a pedra preciosa, ou se o acaso teria encaminhado para outra pessoa. Em dado momento, o empresário comentou: Amigo comerciante, você não vai acreditar. Eu iria entrar em falência e demitir todos os meus empregados. Quis a providência divina me presentear com valiosa joia, o que me permitirá manter a firma por um bom tempo. E os empregados? Se tudo der certo no final do ano, ajudarei mais famílias, pois eu pretendo contratar mais alguns servidores. Oh, bendito é Deus que sabe o que faz, disse em voz alta o velho comerciante. Animado por tão próspera descoberta, o velho comerciante foi até a casa do jogador. Para seu espanto, ele notou a diferença. A casa que antes era descuidada havia recebido pequena reforma. A grama estava aparada e tudo no seu devido lugar. Após uma prolongada conversa, o comerciante questionou: Não estranhe a minha curiosidade, mas não pude deixar de notar a mudança. O amigo está sóbrio, a casa está bem ajeitada e noto o ar feliz de sua família. O que aconteceu? Amigo comerciante, eu vou falar a verdade. Há vários meses eu pretendia deixar este mundo praticando alguma barbaridade. No dia em que me propus tirar a própria vida, olhei para o céu e roguei: Senhor da vida, eu reconheço que muito errei. Por muitos anos bebi e gastei fortunas no jogo. Eu sei que não sou merecedor para lhe pedir qualquer coisa, mas lhe peço pela minha família. Faz o que é de melhor para ela. Protege, Senhor, minha mulher e meus filhos. Horas depois, comprei na feira mísera melancia, a qual guardava valiosa pedra preciosa. No primeiro momento tentei devolver, mas o vendedor já não estava no mesmo lugar. Acreditei tratar-se da ação da providência divina e por isso aceitei. Somos filhos de Deus. Ele nos ajuda quando verdadeiramente queremos nos transformar.
Com a venda da joia, paguei os credores e ainda ajeitei a casa. Prometi para minha mulher que nunca mais beberei e nem jogarei. Hoje eu sou um novo homem e lhe garanto, não desprezarei a oportunidade recebida. Feliz da vida, o velho comerciante estendeu o seu passeio até a velha ponte. Como ele esperava, o antigo mendigo não estava mais lá. Buscou notícias, descobriu que o homem havia morrido. Mas como? O que aconteceu? Por que ele morreu? O homem encontrou uma joia, uma pedra preciosa, respondeu um pobre coitado. Por dias comeu tudo o que queria. Jogou, amou e bebeu. Ele pensou que era todo-poderoso, só porque tinha algum dinheiro. Por isso entrou em uma briga na qual não sobreviveu. O comerciante sentiu-se mal por não confiar na providência divina. Ele sabia que não era culpado, pois cada um é responsável pelas próprias escolhas. Mas se ele, o comerciante, tivesse um pouco mais de paciência, teria ajudado e não prejudicado alguém que ele não conhecia. Até para fazer o bem, temos que confiar em Deus. Que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa O Contador de Histórias. Para entrar em contato conosco, utilize o e-mail paulohgoncalves@gmail.com ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98 332 8938. A Casa Maria de Nazaré fica no lote 20, quadra 418, Rua 211, Parque Estrela d'Alva 10, Jardim Gá, município de Lusiânia, estado de Goiás. Mais uma vez estamos aqui na Casa Maria de Nazaré. O nosso palestrante de hoje foi o nosso companheiro Gilberto. Gilberto, me diga uma coisa, o espírito tem necessidade de dormir ou é só o corpo? Quando deixamos o corpo físico no leito, partimos para outras atividades. Muitos de nós procura ir ao encontro de parentes, pessoas conhecidas, ou reviver algumas questões que passou no dia a dia. Vai variar de pessoa para pessoa. Então, nós, enquanto seres que ocupam o corpo, almas dentro do corpo, ou espírito, nós não dormimos. O corpo necessita do descanso. O espírito não tem essa necessidade. Gilberto, na Bíblia encontramos duas passagens interessantes a respeito do sonho. Uma delas é de José do Egito, que ele chegava ao ponto de interpretar os sonhos. Outra é de José, marido de Maria. Em todos os dois casos, eles receberam avisos através do sonho. O que é o sonho, Gilberto? Nós estamos momentaneamente numa prisão-escola, que é o planeta Terra, e isolados dentro de um corpo que é solitário. Mas recebemos como prêmio as saídas, como tem a saidão para os que estão aí cumprindo as leis de César. E o caso de José do Egito e José da Galileia são situações semelhantes. A diferença é que José do Egito, ele recebeu, além da mediunidade onírica dos sonhos, de conseguir entrar nesse entendimento, ele tinha capacidade de interpretação. Ou seja, a inteligência suprema, o Criador, permitiu a ele, um espírito de escola já muito antigo, a ter compreensão para fazer interpretações dos sonhos que os outros falavam para ele, no caso do faraó principalmente. No caso de José da Galileia, o pai biológico de Jesus, ele, tanto quanto Maria, receberam informação no mundo espiritual. Por quê? No momento que nós deixamos o corpo no leito, relaxamos e ficamos no mundo espiritual. Há uma facilidade de percepção e de entendimento se nós não temos o dom mediúnico, ou como dizia antigamente, o dom da profecia. E aí os irmãos se faziam manifesto e davam os recados naqueles instantes. Tentando lembrar que sempre há um sentido positivo de alerta em cada sonho que nós temos, principalmente se eles são informativos, como foi o caso de José da Galileia e de José do Egito. Gilberto, nós tivemos aqui na Casa Maria de Nazaré uma companheira nossa que, ao entrar na nossa casa, nos relatava um sonho recorrente. Era o mesmo sonho que ela vivia de tempos em tempos, era o mesmo sonho, que muitas das vezes se transformava em pesadelo.
O que você poderia me falar sobre o sonho recorrente e sobre os pesadelos? Considerando que somos seres imperfeitos e temos débitos de vidas passadas com vários irmãos, é comum, ao adentrarmos no mundo espiritual, quando deixarmos o corpo na cama, de irmos de encontro àqueles que ainda estão do lado de lá e são nossos credores. Há também situações que aí a psicanálise, a psicologia chama de fixação mental, de problemas recorrentes do cotidiano e que a pessoa vem guardando isso desde a adolescência, a infância, a idade adulta e num determinado momento a mente começa a processar como uma forma de chamar a atenção para que ele tome um novo rumo em sua vida. Então não podemos confundir as orientações mediúnicas ou oníricas para que nós vamos receber uma premonição, uma informação para um ajuste, como foi o caso de José da Galileia e José do Egito, de situações do nosso cotidiano que precisamos resolver aquele problema com alguém ou conosco mesmo. Agora, o mais comum são perturbações mesmo. As pessoas precisam de tratamento, dado débitos que têm com os outros seres, e aí nós vamos conviver com eles. Se são seres queridos, será um sonho maravilhoso. Se não são tão queridos assim, pode se transformar em perturbações mentais, e aí deve-se procurar um profissional de saúde mental, deve procurar, dependendo da sua religião, uma pessoa para lhe orientar, para acalmar o coração, criar uma estrutura moral e mental mais equilibrada e o profissional de saúde dar as orientações dentro da ciência. Para terminar a nossa entrevista de hoje, eu gostaria de saber, Gilberto, o que nós precisamos fazer para evitar o pesadelo? O pesadelo é resultante da maneira que conduzimos o nosso cotidiano. Precisamos prestar atenção à forma que nós nos relacionamos durante o dia. É comum ficarmos aflitos, ansiosos, preocupados, agitados com uma série de situações. Às vezes distratamos alguém e não percebemos, mas a nossa consciência, porque a lei de amor e a lei de Deus está na nossa consciência, no momento do relaxamento do corpo, vem à tona. E muitas vezes o não ter repassado o cotidiano, aquilo que fizemos de inadequado para com o próximo, vem em tom de pesadelo. Então devemos adotar um princípio básico que Santo Agostinho nos dá, que de forma resumida eu vou colocar 3 situações. Primeiro, fazer uma listagem de como foi o meu dia, se eu me comprometi perante as leis de Deus e perante o Criador da vida, se eu me comprometi perante a vida do próximo, comprometendo a vida dele, e depois se eu comprometi a mim mesmo. Ele coloca outras situações, mas essas 3 perguntas nos auxiliam a aliviar. E identificando algumas delas, colocar uma música edificante, fazer uma leitura elevada, ajustar os pensamentos e a partir daí pedir a proteção da espiritualidade, aqueles que acreditam em anjos, arcanjos, serafins, querubins, pedir essa ajuda a Jesus e a Deus e ter uma sua noite tranquila de sono. Eu não posso, depois de um desentendimento, de uma briga, de uma confusão, dormir conforme se eu estivesse trocando de roupa, porque aquilo vai continuar comigo. E como nos ensinam os livros das obras de André Luiz, da Lavra de André Luiz, cria-se miasmas pestilentos, a nossa mente fica cheia de um hálito comprometedor, e lógico que aí vai atrair os irmãos que gostam de discórdia, de desentendimento, e tudo que nós fizemos que comprometeu a nós mesmos, o próximo, ou a nossa relação com o amor de Deus, se transforma em algo que nos atrapalha a dormir, e temos fortes pesadelos, e acordamos muitas vezes desesperados, em razão de não entender o que está acontecendo, porque é como uma enxurrada. No mundo espiritual as coisas vêm rápido demais. Por isso que alguns acordam, eu tive um pesadelo, mas não sei entender, não interpreto, em virtude de uma série de coisas que fazemos sem vigiar. Vamos vigiar e orar o tempo inteiro, o nosso sentir, o nosso pensar e o nosso agir, para que possamos ter uma noite de sono equilibrada. E não vamos cair na ilusão de que geremos discórdia o dia inteiro e simplesmente uma prece antes de dormir vai resolver a situação. É preciso uma tomada de consciência e uma construção do amor desinteressado e incondicional para que possamos ter tranquilidade de consciência e recebermos as instruções, até para que no dia seguinte tenhamos condições de reconciliar com aquele irmão que porventura tenhamos causado algum dano. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Que Deus abençoe a todos nós. Ouviremos agora uma história de Paulo H.C. Gonçalves, intitulada 2 Irmãos. Nem sempre aquele que fala é o mesmo que faz. 2 irmãos saíram de casa após a morte do pai. Um era pobre e o outro era rico. O pobre ia à frente, de cabeça baixa, carregando todas as dores do mundo. O rico nada carregava. O pobre trabalhava duro para ter o seu sustento. O rico olhava o esforço do irmão, enquanto colhia os frutos do caminho.
O pobre reclamava, enquanto sentia as amarguras do percurso. O rico cantava as músicas de sua infância, passeando entre as flores da vida. Um dia uma criança pediu ajuda para os dois irmãos. O pobre, condoendo-se da pobrezinha, falou: Tu que achas felicidade nessa terra de sofrimento, dá um pouco do teu alimento para esta indefesa menina. O pobre seguiu em frente, enquanto o rico providenciou o que podia. O pobre caminhava rápido, sem nada ver em seu caminho. O rico seguia atrás, com a menina nos braços. Ele nada reclamava, em vez disso, admirava a imaginação da criança. Um dia eles ganharam uma considerável fortuna. O pobre, que era humilde, disse que dela nada queria. O seu destino era o reino de Deus. O rico sorriu para o irmão e aceitou o desafio. Tornou-se um rico rico. O pobre seguiu viagem, lastimando-se da vida e sentindo pena do irmão. O rico transformou riqueza, multiplicou bens, administrou o dinheiro e continuou sua marcha, sempre cuidando da menina e auxiliando quem necessitava. O pobre um dia ficou doente. O rico foi visitá-lo. O pobre rezou vigorosamente. O rico não sabia rezar. O pobre falou de suas misérias. O rico não se lembrava do passado. Um dia tudo terminou. Desta história toda, somente uma coisa ficou. Um passou pela vida, enquanto o outro a vida transformou. Que Deus abençoe a todos nós. Conheçam o trabalho da Casa Maria de Nazaré no YouTube. Assine o canal Paulo HC Gonçalves. Caro ouvinte, chegamos ao final do programa O Contador de Histórias. Agradecemos a sua companhia e esperamos contar com você em nosso próximo programa. Acompanhe a prece de encerramento. Nesses momentos finais, agradecemos a oportunidade recebida do trabalho honesto, da vontade de fazer o bem. Pedimos, Senhor, por todos os brasileiros, todos aqueles que trabalham e estudam em prol do crescimento da nossa nação. Abençoa os dirigentes, os professores, os evangelizadores e todos aqueles que deixam uma mensagem de carinho e de respeito, de crescimento pessoal em favor da humanidade. Que a sua luz e bênção possa nos alcançar em nossas casas, que nossas famílias sejam protegidas de todo mal. Abençoa os nossos filhos, protege-os, Senhor, para que eles possam vencer as tendências do mundo e compreender que a vida não é uma brincadeira, mas sim uma oportunidade de crescimento espiritual. Abençoa, Senhor, os amigos ouvintes, que essa mensagem os encontre no bom momento. Mas se porventura eles estiverem passando por alguma tribulação, ampare-os, Senhor, para que consigam superar todo o mal. Que a tua vontade se faça presente em nossas vidas. Que assim seja.